Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar início a logaritmo. Esse assunto ele vai preceder ao assunto a qual o capítulo vai tratar, que é sobre função logarítmica. Ou seja, até que a gente chegue na função logarítmica propriamente dita, primeiro vocês precisam entender o que é o logaritmo, vocês precisam saber calcular o logaritmo, tá bom? E é claro, para que você compreenda logaritmo, para que você saiba calcular logaritmo, antes de qualquer coisa você tem que saber muito bem resolver, por exemplo, uma equação exponencial, porque aqui vai ser justamente o inverso. Não tem como a gente falar de logaritmo sem antes falar da função exponencial, tá certo? Então um assunto depende do outro, e se você tem dúvidas ainda sobre exponencial, a única forma de eu saber é você colocar nos comentários quais são as suas dúvidas, para que eu tenha esse feedback, para que eu possa fazer aulas em cima das dúvidas de vocês. Caso não exista essa interação, eu vou entender que está tudo bem e eu vou prosseguir para as próximas aulas. Então você comentar, você dar um retorno é essencial para que eu possa direcionar as aulas de acordo com a necessidade de vocês. Então vamos dar início. Primeiro, como é que a gente representa o logaritmo? O que é o logaritmo? Vocês viram que expressões do tipo b elevado a x é igual a a, isso daqui representa uma equação exponencial. Isso aqui pode ser escrito de uma outra forma. Isso daqui pode ser escrito como o log de a na base b é igual a x, onde esse a aqui é chamado de logaritmando, certo? O b é chamado de base e o x é o resultado, é o próprio logaritmo. Ok? Então, vamos definir logo logaritmo antes da gente prosseguir na resolução. Então, para definir, tá bem prático, tá bem simples. O que é o logaritmo? O log de b na base a, de a na base b é o valor que b deve ser elevado para ser igual a A, para que o resultado seja igual a A. Certo? Então, do que é que eu estou falando? Por exemplo, se eu tiver aqui o log de 8 na base 2, eu estou dizendo que o logaritmo é o valor que 2 precisa ser elevado para dar igual a 8, certo? Ou seja, 2 elevado a alguma coisa, e aí a gente pode botar aqui igual a x. Então a gente escreve voltando como eu escrevi no início, ó. Não era b elevado a x aqui no início? Então aqui eu vou botar 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual a 8. O logaritmo é justamente o valor que 2 precisa ser elevado para que seja igual a 8. Sabemos que 8, aí você deixa de ter um logaritmo para ter uma equação exponencial. Para você resolver logaritmos, você precisa saber resolver equações exponenciais. Logo, a gente já viu que para resolver essa equação exponencial aqui, eles precisam estar com a mesma base. 8 é 2 elevado a 3. Então, daqui a gente conclui que x é igual a 3. Então, nós temos umas consequências para essas definições no que diz respeito a logaritmo. Assim como a gente tinha lá para equação exponencial, função exponencial e etc. Muito atento para esse a e esse b. O a que é a base, que é o logaritmando, aliás, o a que é o logaritmando, então vamos botar aqui as informações, certo? Consequências da definição, né? Ou condições de existência de um logaritmo.
Ou seja, eu não posso criar logaritmos com qualquer número sem respeitar as condições de existência. E quais são elas? Quais são as condições de existência para um dado log de A na base B? A condição de existência, a primeira dela, é que esse A precisa ser positivo, precisa ser maior do que zero, tá certo? E esse B precisa ser maior que zero, tá bom? E o B também precisa ser diferente de 1. O B nunca pode ser 1, porque senão não vai existir nenhum número que eu eleve a 1 que possa dar qualquer outro resultado. Então, a condição de existência para um logaritmo é: esse A é positivo, esse B também é positivo, ele também é maior do que zero, mas ele jamais pode ser 1. Essas são as condições de existência para um logaritmo. Então, para a resolução do logaritmo, vou botar aqui uns exemplos. Log de 32 na base 128. Então, você, ao se deparar com o logaritmo, você iguala ele a x, certo? E aí você não faz um meio pelos extremos, você pega o 128 e eleva a x, ou seja, teremos que 128 elevado a x tem que ser igual a 32. Ou seja, você transforma o logaritmo numa equação exponencial, só elevando a base ao x que você está procurando. Então, como as bases são diferentes, a gente precisa deixar as bases iguais. Eu não vou fatorar o 128, porque a gente já tem feito isso em outras aulas. Depois você mesmo faz a fatoração. Alguns que você já souber decorado, você não precisa fatorar. 128 é o mesmo que 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 7 elevado a x é igual a 32 é 2 elevado a 5. Bom, agora as bases estão iguais. E as bases estando iguais, o que é que eu posso fazer? Aqui eu posso multiplicar, ó, potência de potência. Então, eu terei 2 elevado a 7x é igual a 2 elevado a 5. E aí, para a conta, eu posso desconsiderar a base e fazer só com a parte de cima. Ou seja, 7x é igual a 5. X é igual a 5 sobre 7. Bom, vamos ver mais um exemplo. Bom, toda vez que você se deparar com logaritmos e na base ou no logaritmando você tem números decimais, o primeiro passo é você tratar de transformar esses números decimais para frações. Vai ficar sempre mais fácil para vocês, até mesmo de deixar as bases iguais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever esse 0,2 na forma de fração. E o 0,2 na forma de fração é 2 sobre 10. E eu ainda posso simplificar o 2 sobre 10, porque eu posso dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Então, o que eu vou ter é o log de 1/5 na base 625. E aí eu vou seguir o processo de resolução do logaritmo, ou seja, eu vou botar aqui igual a x e vou resolver. 625 elevado a x é igual a 1 sobre 5. Bom, a gente vai precisar fatorar o 625 para escrevê-lo na forma de potência. Já fizemos outras questões que abordavam o 625. Como eu já sei que potência gera o 625, eu já vou escrever ele na forma, tá bom? Então, 625... O 625 aqui, ele é o mesmo que 5/4. Então, 5/4 elevado a x é igual a... Esse 1/5 eu vou inverter, para deixar as bases iguais.
Logo, quando eu inverto, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Como não tem nenhum expoente aqui, é 1. Como eu vou inverter, vai ficar menos 1. Então, teremos o seguinte. 5 elevado a 4x é igual a 5 elevado a menos 1. E aí a gente vai, agora, já que as bases são iguais, a gente vai desconsiderar as bases e fazer a equação somente com a parte de cima, que vai ser a equação do primeiro grau. Ou seja, teremos daqui que o 4x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 sobre 4. Lembrando que o logaritmando não pode ser negativo, a base não pode ser negativa, mas o resultado, o x, o valor do logaritmo pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fração, pode ser zero, pode ser qualquer número do conjunto dos reais, tá bem? Bom, outro tipo de exemplo que eu quero dar para vocês, que são situações que podem acontecer, é aparecer radical. Por exemplo, o log de 27 sobre a raiz quadrada de, deixa eu ver aqui, 324. Melhorar isso aqui. Raiz quadrada, botar 243. Bom, quando você se deparar com radicais, para ficar mais fácil, ou seja, o melhor caminho é que você se desfaça desses radicais, ou seja, que você escreva os radicais como expoentes fracionários. Então, eu vou começar primeiro só trocando o radical pelo expoente fracionário, ou seja, eu vou ter o log de 27 na base 243. Ao invés de escrever a raiz, eu vou escrever ela na forma de expoente fracionário. É o mesmo que 243 elevado a 1 meio. Pronto. Aí eu vou igualar isso aqui a x. E aí a gente vai ter 243 elevado a 1 meio, que vai ser elevado a x, isso é igual a 27. As bases estão diferentes, as bases precisam estar iguais. 243 eu não vou fatorar porque eu já sei, tá certo? A base e o expoente para 243. Você, quando se deparar com um número que você não sabe escrevê-lo na forma de potência, a saída é fatorar. Vou fazer isso com o 243 para relembrar. A gente pega o 243 e fatora. Por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 elevado a 5. Então, eu vou trocar o 243 por 3 elevado a 5. Lembrando que está elevado a 1 meio e lembrando que isso daqui está elevado a x. É igual a 27, né? 27 é daqui para cá. Então, é 1, 2, 3, 3 elevado a 3. Aqui na primeira parte, como eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ser 3 elevado a 5 vezes 1 meio vezes x. Vai ficar 3 elevado a 5 vezes 1 meio vezes x. É igual a 3 elevado a 3. Eu multipliquei todos os expoentes que estavam lá, separado por parêntese e colchete. Então, o que eu vou ter é 3 elevado a 5 vezes 1 é 5 vezes x. 5x sobre 2 é igual a 3 elevado a 3. Agora que as bases são iguais, eu posso me desfazer dessas bases e aí eu faço a conta só com a parte de cima. Ou seja, teremos 5x sobre 2 é igual a 3. Aí eu vou resolver a equação do primeiro grau. Meio pelos extremos, vamos ficar com 5x é igual a 6. X é igual a 6 quintos. Pode deixar na forma de fração. Se quiser dividir para botar na forma decimal também,
você decide, x é igual a 1,2, mas é bem mais comum que a gente deixe os resultados na forma de fração. Ok? Então, agora a gente vai ver algumas propriedades que a gente aplica nos logaritmos e que são consequências, na maioria das vezes, da própria definição que a gente tem. Então, vamos ver aqui algumas propriedades que vão ajudar vocês na resolução dos logaritmos. Bom, a primeira que eu vou colocar aqui é sempre que o logaritmando seja 1, sempre que o logaritmando seja 1, você não precisa perder tempo fazendo toda a resolução do logaritmo. O log será igual a 0. Ou seja, o log de 1 na base b é igual a 0. Toda vez que o logaritmando for 1, o valor do logaritmo será 0. Segunda é que sempre que a base e o logaritmando forem iguais, o valor do logaritmo é 1. O log de b na base b é igual a 1. Você não precisa nem fazer conta. Por exemplo, o log de 8 na base 8, nem preciso fazer todo o processo de resolução. Já boto direto igual a 1. Por exemplo, aqui, o log de 1 na base 120, eu também não preciso fazer. Sempre que o logaritmando seja 1, o valor do logaritmo será 0. Bom, se a gente tiver, certo? A soma de logaritmos com o mesmo logaritmo, com logaritmandos diferentes, mas bases iguais, isso daqui pode ser transformado em um único logaritmo, log, e aí você multiplica os logaritmandos de A vezes C na base B. O mesmo acontece se for uma subtração. Log de A na base B menos log de C na base B, isso aqui é igual ao log, só que ao invés de multiplicar, você divide, você faz um quociente de A sobre C na base B. Se eu tiver o logaritmo elevado a um dado expoente, se eu tiver o log de A elevado a n na base B, esse n ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Isso é o mesmo que n vezes o log, certo? De A na base B. Pode ser o contrário, tá? Ao invés do expoente estar no A, esse expoente pode estar no B. E aí, se esse expoente estiver no B, ele também passa para frente. Só que a gente vai inverter ele. Então, aqui para a quinta propriedade, foi a quarta. Opa! Primeira, segunda, terceira, repetir a terceira aqui. Nesse caso aqui é a quarta. E aqui é a quinta. Agora eu vou para a sexta. Vou colocar o expoente agora no B. O n eu vou colocar como sendo o expoente de B. O log de A na base B e o B elevado a n. Esse n também vem para frente do logaritmo multiplicando, só que eu vou invertê-lo. Se ele é n, ele vai ficar 1 sobre n vezes o log de A na base B. Tá bom? Essas são as propriedades que vão ajudar bastante vocês a resolver uma boa parte das questões de resolução de logaritmo. Lembrando que é necessário que você compreenda bem essa parte de logaritmo antes da gente ir para a função logarítmica, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo onde a gente pode aplicar as propriedades dos logaritmos.
o log de 5 na base 10 mais o log de 20 na base 10. O log de 5 na base 10 e o log de 20 na base 10 são dois tipos de logaritmos que a gente não consegue resolver sem o auxílio da calculadora. Por quê? Porque você vai se deparar com 10 elevado a x é igual a 5, ou seja, você não vai conseguir um número exato onde você vai elevar o 10 a esse número, que o resultado vai dar 5. Mesmo se eu fatorar tanto aqui como aqui, as bases não ficarão iguais para eu resolver a equação. Então, eu vou verificar se dá para aplicar uma propriedade. Eu estou somando, as bases são iguais. Quando eu somo logaritmos de mesma base, eu posso transformar isso em um logaritmo só, tá certo? E multiplicando os logaritmandos, que é justamente essa propriedade 3 aqui que eu vou fazer, ó. É como o B e o B é 10 aqui, o A e o C é 5 e 20. Então, se eu for aplicar a propriedade aqui, eu vou ter exatamente o seguinte: o log de 5 vezes 20 na base 10. Eu vou transformar isso em log de 100 na base 10. Bom, agora eu consigo resolver. Eu vou igualar isso aqui a x e eu terei 10 elevado a x é igual a 100. Isso implica que se eu fatorar o 100, eu vou obter 10 ao quadrado. Agora que as bases são iguais, eu posso perfeitamente desconsiderá-las e fazer a minha resolução somente com os expoentes, já que se trata de uma igualdade. Então, x é igual a 2. Então, eu não sei quanto é o log de 5 na base 10. Eu também não sei quanto é o log de 20 na base 10. Mas eu sei que se eu somar esses dois logs aqui, separadamente, obrigatoriamente o resultado tem que dar 2. Aplicando lá a propriedade onde eu posso transformar uma soma numa multiplicação. Tá bom? Bom, antes da gente prosseguir, eu vou botar então a última propriedade. Essa agora é a 7, que é quando o logaritmo ele está no expoente. O próprio expoente de uma potência é o logaritmo. Se eu tiver b elevado ao log de a na base b, sempre que a base do logaritmo for igual à base da potência, você cancela a base, né? Desconsidera a base, e aí você vai ficar somente com o logaritmando. Então, a resposta disso daqui é A. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado ao logaritmo de 120 na base 7. Como a base do logaritmo é igual à base da potência, você cancela aqui o 7, a resposta é só o 120. Nas próximas aulas, nós vamos fazer exercícios para a gente fixar esse assunto sobre logaritmos, para que vocês fiquem mais afiados com relação a esse assunto, antes que a gente entre na função logaritmo, quando a gente vai ver as equações, gráfico, né? Antes vamos ver as funções, a gente vai ver gráfico, o crescimento, decrescimento, para depois a gente ir para as equações logarítmicas e as inequações logarítmicas, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.